tarde, amigos Canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva. Hoje, sexta-feira, dia 27 de março. Como sempre, vamos falar muito sobre esporte e, é claro, sobre futebol. Conosco, mais uma vez, os nossos convidados, os nossos comentaristas, Gil Cipriano e também o Maicon, representando aí a revista Clube do Esporte. Para a gente começar o programa de hoje, vamos falar dos destaques com os 4 clubes grandes paulistas que movimentaram aí as suas equipes nos jogos entre quarta e quinta-feira. Começando pelo São Paulo. São Paulo que foi derrotado pelo Palmeiras por 3-0, né? Nosso amigo Gil está feliz demais, né? Venceu por 3-0 o Palmeiras, convenceu e deixou o São Paulo em uma crise, pelo menos momentânea. E Muricy Ramalho, após a derrota, colocou seu cargo à disposição. Porém, o São Paulo, a diretoria, não aceitou. Portanto, o técnico continua. Muricy Ramalho será mantido, portanto, no comando do São Paulo. No início da tarde desta quinta-feira, houve uma reunião no CT da Barra Funda entre o treinador, o vice-presidente de futebol, Ataíde Gil Guerreiro, o gerente de futebol Gustavo Vieira de Oliveira e o auxiliar técnico Milton Cruz. O treinador saiu de caso decidido que a saída era o melhor caminho e colocou o cargo à disposição, mas a Ataíde não aceitou a saída do comandante. Na conversa, que durou aproximadamente 1 hora, todos debateram o momento ruim do time, que perdeu mais um clássico na temporada, desta vez para o Palmeiras por 3-0, como dissemos. Mas, mais do que o resultado, o que impressionou foi a postura passiva do time, que viu o rival passear em campo. Tanto que a impressão que os próprios dirigentes tricolores ficaram é que se o adversário tivesse forçado, teria vencido por um placar ainda maior. Gil, São Paulo, eu vou chamar o Gil já para comentar, porque o Gil com certeza assistiu o jogo inteiro, comemorou os 3 gols e as várias chances criadas pelo Palmeiras, né? E como eu disse aqui da matéria, o Palmeiras, se tivesse forçado, né, Gil, poderia ter ganhado de muito mais, contando aí com 2 expulsões pelo lado do São Paulo, Rafael Tolói e também o Michel Bastos. O Palmeiras soube aproveitar todas essas falhas do São Paulo e também as expulsões. Gil, boa tarde. Palmeiras tá que tá, hein? Boa tarde, Valdinei. Boa tarde, Maicon. É um prazer estar novamente aqui com a gente. Boa tarde, amigos do Canal 10. Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, Valdinei e ouvintes, que esse jogo aí não tem nada a ver o desempenho do São Paulo nesse jogo, não venha demonstrar que por essa derrota expressiva em partes num clássico pelo Palmeiras, nesse jogo foi decisivo o Muricy vir tomar essa decisão. É o desempenho da equipe durante esse ano. Como a gente já citou em programas anteriores, o jogo que fez pela Libertadores do Itaquera, o São Paulo foi muito apático. Enquanto o Palmeiras também, mas durante o campeonato o São Paulo não vem desenvolvendo um bom futebol. O São Paulo vive em virtude do Michel Bastos, você viu? Quando o Palmeiras, o Michel Bastos não jogou bem, quer dizer, então a equipe não deslancha. Automaticamente também não jogou, né? Exatamente, e tanto é que aquele lance do Michel Bastos que ele fez lá, a gente sabe que na atitude do jogador, que é a atitude nata dele, mas no decorrer da partida, você corre para um lado, corre para o outro e ninguém te ajuda, quer dizer. E que a gente sempre disse aí, no São Paulo, tem racha aí nessa diretoria, o Muricy percebe isso aí nitidamente, pôs o cargo à disposição, não é o momento, mas quem sabe, melhor para Muricy e São Paulo, como aconteceu no próprio Corinthians com o Tite. O Tite no campeonato de 2013, aqueles empates lá, houve um desgaste, o Tite achou melhor porque sair, ficou um ano reciclando e voltou agora para o Corinthians. Quem sabe não seria um momento propício para o São Paulo tomar essa decisão junto com o Muricy. E também, não só o Muricy, que está insatisfeito, assim também como a diretoria. Lógico, os torcedores são paulinos também. Inclusive a diretoria não só brigou pela permanência de Muricy Ramalho, mas também já acendeu um sinal de alerta aí para 2 craques do São Paulo, que é Luiz Fabiano e Paulo Henrique Ganso, que não vem
pelo menos na minha opinião, demonstrando um bom futebol. Eu gostaria que o Maicon agora citasse sobre esses dois jogadores que podem sim e correm sérios riscos de serem reservas e perderem suas posições de titular. Você acha, Maicon, boa tarde, que os dois jogadores realmente merecem sair do time titular, não vem demonstrando bom futebol? Boa tarde novamente com a gente aí. Boa tarde, Valdinei, boa tarde, Gil, boa tarde, amigos do Canal 10. É uma satisfação imensa estar mais um programa reunido com meus amigos aqui. Falando do Paulo Henrique Ganso e do Luiz Fabiano, dois excelentes jogadores, entendeu? Eles estão passando por uma fase difícil que todo jogador na carreira passa. Com certeza tem que dar o lugar para outro jogador, porque o jogador, quando começa a ficar assim, ele começa a ficar acomodado no time, ele acha que não tem reserva para colocar no lugar dele que vai resolver. Com certeza, assim, eu particularmente, eu como corintiano, eu gostaria de ter o Paulo Henrique Ganso no meu time. Às vezes, até que o Maicon está falando, às vezes não é que o jogador não está se esforçando, mas é a fase, né? Futebol a gente vive de fase, os jogadores vivem de fase, e essa fase não está boa para os dois jogadores. Valdinei, outra coisa que eu julgo muito importante, eu volto agora do Rodrigo Caio. É um jogador fundamental para a equipe, joga com muita garra, muita determinação. Então, que ele voltar ao time agora, porque ele foi convocado pelo Galo, né? Juntamente com o Michel Bastos, talvez despertar esses jogadores aí que não estão rendendo, o Ganso que está andando em campo. Quer dizer, quando o Rodrigo Caio entrar, pega ele o Michel Bastos, o Evandro, Bosquilha, você é uma molecada. Bosquilha começar a se destacar. Exatamente, isso aí vai ser fundamental para esses medalhões aí. Sim. O São Paulo, portanto, aí com uma mini crise, né? Por enquanto, na sua diretoria, no seu clube, porém, a gente torce aí para que tudo volte à normalidade, pois o São Paulo tem elenco para isso, só precisa sim acertar aí alguns pontos. Já do outro lado, né? Relatando o jogo de quarta-feira, né? Do outro lado, Palmeiras, após o jogo do ano, né? Os palmeirenses aí destacam o momento de afirmação. Mais que os 3 pontos, foi com esse discurso que os palmeirenses, né, deixaram a arena nas primeiras horas desta quinta-feira, após a importante vitória por 3-0 diante do São Paulo, em duelo válido pela 12ª rodada do Paulistão. Capitão e líder do Palmeiras, Zé Roberto, não teve dúvidas ao falar sobre o choque rei e classificar a atuação alviverde como a melhor da equipe nesta temporada até o momento. Segundo suas palavras, foi o melhor jogo do Palmeiras nesses 2 meses e pouco de trabalho. Pelo resultado, um 3-0, mas também pela forma que o time entrou para jogar, com uma filosofia diferente dos jogos passados, com muita intensidade, tirando os espaços do São Paulo, que é uma equipe técnica. Nosso time foi muito feliz com essa postura, disse aí o lateral Zé Roberto. De novo com você, Gil, o palmeirense, né, ele tem comentado o Palmeiras hoje, senão, né, o programa não vai ser o mesmo, né? O palmeirense precisa falar do time dele, e lógico, o Zé Roberto está certo, foi um dos melhores jogos aí do Palmeiras, se não o melhor realmente na temporada. Só que não só pelo resultado, mas também pela força de vontade, determinação e tudo que foi apresentado. E o que matou realmente já o São Paulo foi o gol no início da partida, né, com menos de 4 minutos, 3 minutos de jogo. O Palmeiras abriu o placar com um golaço, né, da nossa revelação, Robinho. Lembra? A gente citou do Robinho, o Maicon também tinha falado desse menino, a olho nele, que ele vai ser destaque. Realmente acertou um lindo chute e a partir daí só deu Palmeiras. Comenta um pouquinho, Gil, sobre o Palmeiras, que tem tudo aí, pelo que a gente está vendo, vai surpreender aí muito até o final desse campeonato. Sem dúvida nenhuma. E nesse jogo de quarta, nós vimos o Palmeiras atuante. Desde o início do jogo, ele foi para cima do São Paulo, conseguiu o gol no início, foi fundamental para as pretensões alviverdes. E em seguida, a expulsão do Tolói, aí já foi uma ducha de água fria em cima da equipe do Tricolor. O Palmeiras tinha que vencer esse jogo mesmo, para demonstrar, porque até agora só tinha vencido a equipe pequena. A gente sempre citou aqui os 3 jogos que ele pegou times da equipe A do Brasileirão, Ponte, Corinthians e o Santos, o time perdeu. Então era um momento mesmo de reflexão, de recuperação, de demonstrar para essa torcida aí que
que o time tem condições de disputar esse título de igual com todos os grandes. Então foi fundamental para as pretensões do Alviverde. E agora também nos bastidores já está chegando a 20ª contratação do Palmeiras, que é o chileno de 18 anos da seleção, Francisco Arancibia. E se no início do programa, alguns programas a gente divulgou aí louvar a torcida, né, a torcida que canta e vibra, ontem com o jogo o Corinthians venceu, tomou 3 gols, hoje o Palmeiras é a defesa menos vazada do Paulistão. Então agora vamos pegar o hino aí, torcida que canta e vibra, e vamos pôr defesa que ninguém passa, né? Atacantes, linha de raça. Realmente o hino caiu como uma luva realmente para esse jogo, né? Esse jogo 3-0 para o Palmeiras, defesa que ninguém passou, né? Os atacantes são paulistas não tiveram a mínima chance e também os atacantes palmeirenses foram de muita raça realmente neste jogo. Palmeiras 3-0 no São Paulo, agora resta ao São Paulo aí voltar a vencer mais uma partida pela competição e o Palmeiras manter aí a sua boa fase. E nesta quinta-feira tivemos também o Corinthians e o Santos em campo. Esse clássico foi na quarta e na quinta, ontem à noite, o Timão jogou e venceu mais uma em teste para a Libertadores. O Timão fez 5, porém depois levou 3 do Penapolense, mesmo assim venceu pelo placar de 5-3. Um time avassalador no primeiro tempo e sonolento no fim do jogo. Esse foi o Corinthians na vitória sobre o Penapolense por 5-3 nesta quinta-feira em Itaquera, também pela 12ª rodada. Com a ideia de fazer um teste para a partida contra o Danúbio na quarta-feira, pela Libertadores, Tite mandou o que tinha de melhor a campo. Todos os titulares, exceto Gil e Elias, que estão com a seleção brasileira. O Timão começou voando e foi para o intervalo vencendo por 4-0. No segundo tempo, a equipe ainda fez o 5º, antes de Tite começar a poupar alguns de seus jogadores. Foi aí que o Corinthians resolveu cochilar em campo. Em 15 minutos sofreu 3 gols do modesto Penapolense, time que ainda convive com o fantasma do rebaixamento. Vou falar com o Maicon, que é o corintiano nosso aqui. O time do Corinthians, Maicon, está levando muitos gols, né? Muitos gols. Até a gente citava que a defesa do Corinthians estava muito boa, porém tomou 3 nessa partida. Na anterior tomou mais 2, né? 2 do Capivariano. Então 5 gols sofridos em 2 jogos, porém tem vencido. O ataque, ainda bem que o ataque tem funcionado e as vitórias estão vindo. Mas um alerta para a defesa, né? O Tite tem uma equipe extraordinária em mãos, como podemos ver aqui, porém tem que acertar essa parte da defesa que começou aí a vacilar nos últimos jogos, né? Com certeza, eu acompanhei o jogo inteirinho ontem, assisti no primeiro tempo lá, igual você falou, foi feliz para lá, o Corinthians foi avassalador. Se ele quisesse, ele tinha colocado 6, 7, 8, eu achei que ia ser uma goleada histórica, você entendeu? Só que acontece, quando foi 15 minutos de apagão, igual foi dar um exemplo do Brasil na Copa, só que lá foi 7, né, na ocasião. Foi 15 minutos de apagão que o Corinthians teve, ele tomou 3 gols. O zagueiro Iago lá, que tá jogando muito com a camisa do Corinthians, ele teve 2 infelicidades lá, uma ele foi dividir bola com o cara, sei lá, se empurrou ele e fez o gol, você entendeu? Mas é igual você falou, ainda bem que o Corinthians conseguiu fazer um placar elástico no primeiro tempo, né? E conseguiu sair com a vitória. Tá aí, importantíssima essa vitória também do Corinthians, até porque, como disse o Maicon, ainda bem que fez vários gols no primeiro tempo, que senão poderia se complicar aí em um jogo fácil. Um jogo fácil, com certeza. Uma observação, a gente corintiano assim, a gente está percebendo que, você vê, o Gil, a gente tem que colocar um jogador, a gente tem que dar oportunidade para o Iago e para o Dracena, para ele se tendo oportunidade, porque depois da Libertadores o Gil vai embora, o Gil não vai continuar no Corinthians, entendeu? E parece que o jogo que ele não joga, o time desanda de tomar gol, é isso que não dá para entender. Mas ainda assim o Corinthians está muito forte na competição. Valdinei, eu queria comentar um fato aí. Com a vitória do Corinthians ontem, ele quebrou um recorde do Corinthians. Já são no Itaquera 27 jogos sem perder, 21 vitórias e 6 empates. Quer dizer, quebrou o recorde dele anterior, que na temporada 2008-2009 ele conseguiu esse feito jogando no Pacaembu. O Corinthians utilizava a sua casa como Pacaembu.
ele ficou 26 jogos sem perder. Então ontem o Corinthians quebrou mais um recorde no Itaquerão. 27 partidas, portanto, aí, sem derrotas no Itaquerão, uma marca realmente extraordinária, e com certeza o Corinthians aí vai conseguir manter por muito tempo se continuar jogando esse futebol. Lógico, está sofrendo gols, mas por felicidade a equipe tem jogado muito. Isso lembra o futebol de antigamente, né? O Santos de antigamente, que sofria muitos gols, mas sempre goleava, né, Gil? Sempre goleava, e o Corinthians está com esse futebol para frente, futebol vistoso. Infelizmente, lógico, quando você joga sempre para frente, você corre o risco, né, de tomar gols. No caso do Corinthians, tomou, mas fez 5 e garantiu mais uma vitória, permanecendo aí na liderança do grupo 2 do Paulista. Também ontem à noite tivemos Ponte Preta e Santos, e falamos desse jogo, alertamos e falamos, olha, a Ponte Preta pode surpreender. E realmente, caiu o último invicto do ano. A Ponte bateu o Santos em casa e se aproximou aí da sua vaga para a próxima fase. O Santos era o único time da Série A do Brasileirão, que vai ainda, né, começar, que não havia perdido um jogo sequer em 2015. Era a Ponte Preta, outro time de elite, voltou a mostrar que é muito forte no Moisés Lucarelli em Campinas. E venceu o Peixe por 3-1 na noite desta quinta, também pela 12ª rodada. Agora, só o Corinthians, que perdeu um amistoso para o Colônia da Alemanha em janeiro, segue invicto aí no torneio estadual. Portanto, o Santos conheceu a sua primeira derrota no ano, e contra a Ponte Preta, que é um dos destaques da competição, dos times do interior, o melhor, o mais bem colocado, e que realmente vem apresentando um grande futebol. 3-1 já era de se esperar, né, Gil? Pelo menos não foi tanta surpresa assim. Não que seria já de se esperar que a Ponte Preta ganhasse por 3-1, mas não é surpresa da Ponte mostrar esse bom futebol, né? Em momento algum, esse jogo, se jogar contra a Ponte, você perder para a Ponte, seja em Campinas ou em São Paulo, não é desmérito nenhum, não. Porque a gente sempre alertou aqui nos nossos comentários, né, Marco, Valdinei, amigos, que a Ponte, e tanto é pela campanha, é o melhor time do interior. Eu não sei o que aconteceu naquele jogo, Ponte e São Paulo. São Paulo jogou misto lá em Campinas. Eu não sei se a Ponte entrou já com salto alto, porque era um jogo também que, para as pretensões da Ponte, todo mundo apostaria na Ponte. Tanto é que você viu, vencer o Santos não é fácil, ele venceu por 3-1. Então um time que vai dar trabalho, vem com tudo a Ponte, e quem sabe esse ano pode ser o ano da Ponte. E a Ponte Preta está no grupo 2, o grupo do Corinthians. Lembrando que quem passa são os 2 primeiros de cada grupo, e os 2 do mesmo grupo vão se enfrentar na próxima fase. Então, o Maicon aí, que é corintiano, já sabe que tem pedreira pela frente, né, Maicon? Essa Ponte Preta vai ser ardida, né? Com certeza, eu até tava falando, conversando com meu pai também, que é outro corintiano fanático, eu tava falando para ele que independente do time que o Corinthians está, a Ponte Preta é um time que todas as vezes que joga com o Corinthians, eles têm sorte contra o Corinthians, entendeu? E eu acho que vai ter a estreia do Borges. Tem bem contra o Corinthians, para ajudar ainda, né? Para ficar bom, né? Você entendeu? Só que assim, hoje eu falo, apesar da Ponte Preta ter ganhado de 3-1 do Santos, tudo, cada jogo é um jogo. Igual o Gil foi feliz em citar aí. São Paulo com o time misto, ganhou da Ponte. O Santos com o time completo, perdeu da Ponte. Então, cada jogo é um jogo. Realmente, Ponte Preta está de parabéns pela sua campanha, chegou aos 24 pontos na tabela, e o Corinthians, que é o líder, tem 32. O terceiro colocado do grupo 2 é o Audax com 19 pontos, portanto aí a Ponte abrindo 5 pontos aí nessa reta final de primeira fase, praticamente ele já está segurando como segundo colocado do grupo 2. 12ª rodada, que começou na terça-feira. Botafogo de Ribeirão Preto empatou com o Ituano em 0-0. O Rio Claro empatou com 15 de Piracicaba em 1-1. Na quarta-feira, o Marília perdeu em casa para o Red Bull Brasil. E até citamos, né, Gil, o Michael não estava presente nesse programa, mas a gente citou os resultados, os palpites. Apostamos no Red Bull realmente, porque o Marília não está apresentando uma boa campanha, e o Red Bull realmente são vitorioso mesmo jogando fora. Aí, né? É a surpresa, o Red Bull é o primeiro ano na elite do futebol paulista e está chegando aí
em segundo lugar no grupo 1. O grupo do São Paulo já ultrapassou o Mojimirim e pode ser sim o adversário do São Paulo na próxima fase. Domingo o Red Bull pega o Palmeiras, hein? Jogo difícil lá em Campinas. Jogo difícil realmente, Red Bull e Palmeiras, né? Red Bull Brasil e Palmeiras promete um grande jogo, portanto, neste final de semana. Outro jogo também da quarta-feira foi o Linense e Mojimirim. Linense venceu por 1-0. Mojimirim tropeçando mais uma vez. Apostamos aí, acho que no empate, se eu não me engano, no Mojimirim, mas deu Linense, né? A gente não esperava, mas Linense surpreendeu. No outro jogo, também na quarta-feira, o Audax venceu o Capivariano por 3-0. Então um jogo também muito importante para as pretensões aí do Audax, e o Capivariano, que também não deixa de estar brigando. A sorte foi que o Penapolense perdeu para o Corinthians, e os dois times se mantiveram aí com 12 pontos no grupo 4. Palmeiras venceu o São Paulo fácil por 3-0, um jogo onde o Palmeiras predominou desde o início. E nesta quinta-feira tivemos 3 jogos. O São Bento empatou em casa com o Bragantino em 0-0. E Corinthians 5, Penapolense 3 e Ponte Preta 3, Santos 1. Esses foram os jogos da 12ª rodada, que não terminou ainda. Ficou faltando aí o jogo entre Portuguesa e São Bernardo, que será apenas na terça-feira, dia 31 de março. Aí sim teremos o complemento dessa 12ª rodada. Com estes resultados, temos as seguintes classificações. Pelo grupo 1, o São Paulo lidera com 26. E em segundo lugar, vem o Red Bull Brasil com 18. Em terceiro, o Mojimirim com 17. Daí com chances ainda de classificação. Promete uma briga acirrada essas duas equipes aí pela vice-liderança. E até mesmo o Ituano, que está em quarto com 15 pontos. Em caso de uma vitória e tropeço dos dois, pode até assumir a vice-liderança. Já em quinto, São Bernardo, que não deve dar trabalho aí para as outras equipes, tem apenas 8 pontos. Pelo grupo 2, o Corinthians lidera com 32 pontos. Em segundo lugar vem a Ponte Preta com 24. Em terceiro, o Audax com 19. São Bento em quarto com 14. E o Rio Claro em quinto com 12 pontos. Pelo grupo 3, o Palmeiras lidera com 27 pontos, já classificado para a próxima fase. Em segundo, o Botafogo de Ribeirão Preto com 16 pontos apenas. Portanto, aí 11 pontos de diferença do Palmeiras para o vice-colocado, o Botafogo. O Linense vem em terceiro com 13. A Portuguesa vem em quarto com 11. Marília na lanterninha, praticamente já rebaixado com apenas 2 pontos ganhos. E no grupo 4, o grupo do Santos, o Santos lidera com 29. Capivariano em segundo com 12. Penapolense em terceiro também com 12. E o 15 de Piracicaba com 11. Portanto, aí 3 equipes que devem brigar por uma vaga aí para enfrentar o Santos, que já está classificado para a próxima fase. Em último lugar, o Bragantino, que está com apenas 7 pontos. Portanto, estes foram os jogos da 12ª rodada e as classificações dos grupos. Eu gostaria que os nossos amigos, né, comentassem, ver se vocês têm algum destaque dessa rodada, dessa 12ª rodada e dessa classificação que, como vemos, está equilibrada da segunda e terceira colocação. Aí a gente, pelo que a gente vê, promete grandes confrontos aí nessa reta final, né? O Gil vai comentar, o Michael, vamos pro Gil. Nessa 12ª rodada, que chamou a atenção e foi o empate ontem entre São Bento e Bragantino, porque o Bragantino, juntamente com o Palmeiras, eram as duas equipes que até o momento não havia empatado no campeonato. Então, quer dizer, ontem o Braga empatou com o São Bento, foi um bom resultado até para o Bragantino. Quer dizer, então o Palmeiras hoje é a única equipe que não empatou no campeonato ainda. E o que eu chamo a atenção foram os 2 jogos da rodada de ontem, que tiveram 12 gols. A Ponte, quebrando a invencibilidade do Santos, né? E o Penapolense conseguindo um feito histórico, fazer 3 gols no Corinthians. Porque se a gente for pegar aí, quanto tempo faz que o Corinthians não leva 3 gols? Eu me recordo que levou 2 gols contra o Capivariano, mas no Brasileirão do ano passado perdeu de 5-2 para o Fluminense. Foi no fim de novembro, quer dizer, então um feito histórico para a equipe de Penápolis aí, fazer 3 gols no Corinthians, né? E com esse resultado aí, o Capivariano, que havia perdido para o Audax 3-0, consequentemente tinha perdido a segunda posição para o Penapolense.
por saldo de gol. Mas como a Penapolense perdeu para o Corinthians de 5-3, o Capivariano retomou a segunda colocação no grupo 4, né? E também aqui que chamou bastante atenção foi a vitória do Palmeiras, que quebrou o jejum de clássicos, né? E nessa rodada aí, com o Guerreiro, o Crislan e o próprio Birubiru fazendo o gol das rodadas, tornaram-se o vice-artilheiro da competição com 6 gols. 6 gols aí E esse menino Birubiru aí, ó, vê bem, é um moleque que vem mostrando um bom futebol na Ponte. E quem sabe aí, não sei não, vai equipes da Série A aí, a Ponte também é da Série A, né? Equipes de grande expressão já deve estar de olho nesse menino. Com certeza, ó. E o artilheiro da competição, né, lembrando, é o Rafael Longini, com 8 gols do Audax. Em segundo lugar aí na artilharia vem o Birubiru, atacante da Ponte Preta, Paulo Guerreiro do Corinthians, Alexandre Pato do São Paulo e o Crislan do Penapolense, ambos aí com 6 gols cada. Portanto, ó, briga pela artilharia também quente e destaque realmente para o Birubiru da Ponte, que vem, assim como o time, demonstrando aí um bom futebol. Esse final de semana teremos a 13ª rodada. 13ª rodada que já começa amanhã. Ituano já vai receber a Portuguesa. Ituano que está no grupo 1 com 15 pontos e precisa muito da vitória. Já a Portuguesa está no grupo do Palmeiras em 4º lugar com 11 pontos também, precisando de muito aí, que corre riscos ainda de rebaixamento para a Série B. A gente vai fazer um bate-bola rápido, né, com os nossos famosos palpites. Então vamos conversar aqui pelo Maicon. Maicon, Ituano e Portuguesa, quem que leva melhor neste sábado? É difícil palpitar, né? Porque o Ituano vinha bem, né? Agora deu uma caída de rendimento. A Portuguesa, né, perdeu pro Corinthians com o time, né? Time inteiro reserva, não mostrou reação, mas eu vou de Ituano. Portanto, Ituano aí na opinião do Maicon contra a Portuguesa. Também no sábado, São Bernardo recebe o Botafogo de Ribeirão Preto. Gil, São Bernardo ou Botafogo? Pelo futebol que eu vi de São Bernardo, eu acho que não tem condições. Eu acho que dá empate ou Botafogo. Tá aí, empate ou Botafogo nestes palpites do jogo São Bernardo e Botafogo. Também no sábado, o Mojimirim encara aí a pior equipe da competição, o Marília. Mojimirim jogando em casa. Maicon, Mojimirim ou Marília? Mojimirim. Não tem nem... O Marília, eu sei que nesse campeonato tá tendo algumas surpresas, né? Que até a gente todo programa a gente, né? Fala um time diferente aí, mas o Marília, coitado. Mesmo com os tropeços, né, que teve o Mojimirim nas últimas rodadas. Não, com certeza. O Marília não tá tendo reação, né? Ele não é um time que... Até porque eu acho que é o jogo da reabilitação do Mogi, que está em 3º lugar, né, no grupo do São Paulo, e tem sim a possibilidade até de virar vice-líder em caso de derrota para o Red Bull Brasil, que enfrenta o Palmeiras. Então é uma chance que o Mogi não pode pensar em tropeçar jamais, né? Então também eu ficaria também com o Mogi aí em cima do Marília. Também no sábado, o Capivariano recebe o Rio Claro. Capivariano ou Rio Claro, Gil? Capivariano. Ele vence e consolida a segunda classificação nesse grupo aí. Tá certo. No domingo temos São Paulo e Linense. Perguntar aqui pro Maicon, quem que leva melhor, Maicon? São Paulo, como já dissemos, está numa crise, mesmo que às vezes temporária, porém precisa dessa vitória para voltar a se firmar. Mesmo com essa crise aí, eu vou de São Paulo, porque o São Paulo, essa crise dele é com os grandes. Ele não está conseguindo jogar com os times grandes, mas com outros times ele está conseguindo mostrar um excelente futebol, então eu vou de São Paulo. Tá aí, Maicon apostando que o São Paulo realmente vence o Linense. E só um adendo, né? O Maicon citou aí que a crise do São Paulo é contra os grandes. Então o São Paulo que abre o olho, que daqui a pouco começa o Brasileirão e só tem time grande, né, gente? Então comecem a jogar bola, porque logo não tem mais escapatória. Outro jogo deste domingo, Bragantino e Corinthians. Bragantino jogando em casa, né, em Bragança Paulista, recebe o Corinthians, que vem embalado aí com tantas vitórias. Bragantino e Corinthians, Gil? Não, pelo momento aí é Corinthians. Corinthians mesmo jogando fora. O Bragantino está bem no campeonato. Tá certo. Corinthians, portanto, também cotado para vencer fora de casa aqui pelo Gil.
Red Bull Brasil e Palmeiras. O jogo será no Moisés Lucarelli, em Campinas. O Palmeiras bem embalado, mas pega também um time embalado, né, Maicon? Quem que leva melhor, né? Esse jogo vai ser o jogo mais difícil, na minha opinião, vai ser o jogo mais difícil da rodada. Porque o Red Bull Brasil, ele tá surpreendendo muita gente, entendeu? E por causa dele jogar no Moisés Lucarelli, o Palmeiras já tá com o time, ele provou contra o São Paulo, que ele tá com o time já entrosado, né, jogando certinho. Mas eu vou de empate. Empate? Vou de empate. Quem sabe realmente sai um empate aí e o Red Bull Brasil se mantém vivo para a sequência da próxima fase. O Palmeiras, como dissemos, já está classificado, mas eu duvido que vão vender aí um empate para a equipe do Red Bull Brasil. Outro jogo, Santos e São Bento. Quem que leva melhor, Gil? Não, pelo momento é o Santos, né? Não é porque o Santos perdeu para a Ponte, volto a falar. Perdeu para um time bom. Mas o São Bento vai uma campanha regular no campeonato. Da Santos. Santos, portanto, no jogo de domingo, que será na Vila Belmiro. Outro jogo também no domingo, às 18h30, 15 de Piracicaba e Ponte Preta. Também jogo importante, só estou jogando bucha aqui pro lado do Maicon, hein? 15 de Piracicaba, só para lembrar, está em quarto lugar no grupo 4 com 11 pontos. Acima dele está o Capivariano com 12, o Penapolense com 12. Uma vitória e tropeço dos seus adversários, ele pode assumir a vice-liderança. Então ainda tem chance de classificação. E a Ponte Preta, com mais uma vitória aí, dependendo dos resultados dos seus adversários, o Audax e o São Bento, pode já se garantir definitivamente na próxima fase. Quem que leva melhor? Não tem nem como, né? Eu vou de Ponte Preta. Eu acho que o único grupo até hoje definido, o primeiro e o segundo colocado, é o grupo do Corinthians. Que é o Corinthians e a Ponte, né? É o único grupo, na minha opinião. E os outros grupos tá tudo embolado, tudo brigando para coisa de um ponto aqui, outro ponto ali, entendeu? Então eu vou de Ponte Preta. Ponte Preta, tá certo. E o último jogo da rodada também será no domingo, às 18h30. O time mais próximo ainda da nossa região, o Penapolense, joga em casa contra o Audax. Quem que leva melhor, Gil? Jogo difícil também, mas fundamental para as pretensões da equipe de Penápolis. Eu vou de empate. Empate. Tá aí. Temos, portanto, aí todos os jogos, você de casa acompanhou todos os resultados desta semana, a classificação atualizada e também os próximos jogos desta 13ª rodada. Segunda-feira, programa de segunda, vamos falar todos esses resultados e a nova classificação para você de casa. O programa Jornada Esportiva vai dar uma pausa, a gente vai para um breve intervalo e voltaremos já para falar tudo sobre Seleção Brasileira, Série A2, Série A3 e também FFC. Até já! Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 99-727-2852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Sincomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você. Hoje o Sincomerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico,
fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sim Comerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede do Sim Comerciários. Venha já conhecer. Sim Comerciários, força e união a serviço do comerciário. A Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado, oferece vários cursos para você. Pós-graduação, cursos preparatórios para concursos, além de palestras e capacitações. A Unesc vem se consolidando cada vez mais como referência em cursos para concursos e são mais de 60 alunos aprovados em concursos públicos e exames, sendo que esses alunos foram aprovados para concursos em diferentes setores. A Unesc oferece cursos nas áreas de engenharia, educação, saúde, desenvolvimento web, direito, treinamento desportivo e personal training. Os cursos têm aulas 100% presenciais, com renomados professores e atendendo as cidades de Fernandópolis, Votuporanga e Iturama. A Unesc está com matrículas abertas para as novas turmas. Para maiores informações, ligue 17 3442 4979 ou 99 618 2727 ou pelo site www.unesccursos.com.br. Faça-nos uma visita, assista a uma aula sem compromisso e você, com certeza, irá se surpreender. Seu sucesso e satisfação são o nosso objetivo e motivação. Corra já para a Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado. Estamos de volta ao programa Jornada Esportiva desta sexta-feira. Destaque do primeiro bloco ficou por conta do Campeonato Paulista, Série A1. Vamos falar, antes de falar da Série A2 e da Série A3, Seleção Brasileira. A seleção principal jogou um amistoso ontem contra a França em Paris e venceu a sua 7ª partida no pós-Copa. 7-0 para o Brasil? Não é sonho com a revanche da Copa do Mundo, e sim um retrospecto depois do torneio, 7 jogos e 7 vitórias. Nesta quinta-feira, talvez o mais difícil desses 7 gols foi marcado. A seleção saiu atrás da França, mas virou com autoridade no Stade de France, palco da final de 1998, onde o Brasil jamais havia marcado sequer um gol em 3 jogos contra os anfitriões. 3-1, portanto. Colômbia, Equador, Argentina, Japão, Turquia, Áustria e França. É claro que nada tira o peso do vexame no Mineirão, mas nesses amistosos o Brasil jogou como exige o futebol moderno, compacto, rápido, letal, sinônimos de Neymar, que fez seu 43º gol pela seleção brasileira e se igualou a Jairzinho, presente aí na comissão técnica, e Rivelino na 5ª posição do ranking. Varane rima com Zidane, quando fez 1-0 em cabeçada certeira e muito parecida com a do gênio há 17 anos, o fantasma até ameaçou rondar Paris. Só ameaçou. Varane é só Varane. Zidane surgiu em campo apenas antes do jogo para ser homenageado ao lado de Desailly, Vieira e Thierry Henry, craques históricos na França. Aplicado na marcação, o Brasil usou e abusou do estilo Dunga, combate intenso e muita velocidade entre roubar a bola e finalizar. Neymar de dentro da área e Firmino de fora exigiram boas defesas de Mandanda, mas nada semelhante ao que fez Jefferson, monstruoso ao defender cabeçada de Benzema e finalização de Griezmann. No fim do primeiro tempo, Oscar tabelou com Firmino e deu um bico, literalmente, no fantasma azul. 1-1, placar mais adequado à realidade do primeiro tempo. Para vencer,
o Brasil precisava dos melhores jogadores do pós-Copa, William e Neymar. O meia do Chelsea encontrou o atacante do Barcelona, que invadiu a área e já no ângulo difícil acertou um chute que só é permitido a craques, uma bomba. Também saiu dos pés de William o terceiro gol, em cobrança de escanteio para Luiz Gustavo cabecear no cantinho, gol que jogou nas águas do Rio Sena a pressão francesa e trouxe o jogo para total domínio. A primeira vitória no Stade de France foi embalada por Olé. Zidane, das tribunas, deve ter gostado. Melhor para o Brasil que ele veja de fora mesmo. Portanto, no próximo domingo, o adversário do Brasil será o Chile, em Londres. Depois, em maio, Dunga já convocará a seleção para a Copa América, que será disputada em junho no Chile. A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo, portanto todos os brasileiros ligados na seleção brasileira e com certeza deve sim ter um resultado positivo diante da equipe do Chile, que será um anfitrião aí da Copa América, né? Um grande teste já para a seleção brasileira. E gostaria de falar com os nossos comentaristas, começando aqui pelo Maicon. Maicon, você acompanha o jogo, o Brasil realmente jogou bem e tem demonstrado mesmo esse bom futebol? Com certeza. O Brasil ontem começou, aos 4 minutos de jogo, a França já um cruzamento na área, o Benzema de cabeça, o Jefferson já cresceu na frente dele, fez uma excelente defesa. O Brasil começou perdido ontem, na minha opinião, mas depois, graças ao craque aí, o Oscar aí, que tem sorte contra a França, conseguiu fazer o primeiro gol e daí pra frente só deu o Brasil, entendeu? Eu quero destacar 3 fatores positivos no jogo de ontem. O Jefferson, que defendeu, pegou muitas bolas boas, que deu a vitória pro Brasil. O Firmino não fez gol, mas jogou muita bola. É um cara que tem que abrir o olho, que ele vai ser um excelente jogador. Vai tirar a vaga de bons atacantes. E o William. E o William, que na minha opinião é um jogador que tinha que ser titular na Copa, que foram dar chance para ele só agora, que ele é um jogador muito veloz, que nas jogadas de gol aí, dos 3 gols ele teve participação. Eu acho que o William na Copa do Mundo ele não teve assim aquela chance, né, famosa, né, Leozinho? Mas agora está tendo aí essa chance novamente para poder mostrar realmente o seu futebol. Eu gostaria que o Gil também comentasse alguma observação dessa seleção brasileira, que realmente, após a Copa do Mundo, depois do 7-1, conseguiu aí todas as vitórias até agora. Comenta com a gente também, Gil. O Maicon foi feliz, esses 3 jogadores que ele citou, o Jefferson tem uma elasticidade que é fora do comum. O William também apresentou bem. O William, eu acho que não teve tanta oportunidade na Copa, porque o Bernard era o queridinho do Filipão. Acho que foi mais por esse lado aí. E o próprio Firmino aí, tanto é que o Diego Tardelli, que está machucado, ele estava, esses jogos aí, na apresentação da seleção, ele está fazendo tratamento com o médico da seleção brasileira. Ele está preocupado aí com essa vaga, porque o Firmino apresentou muito bem. O que me chamou bastante a atenção do time francês foi o Valbuena. Joga muito, é um motorzinho, tá? Corre o campo inteiro, toca bem, muito bom. Mas o goleiro, o Mandado, eu não gostei muito não, rebate muito, é estilo Fernando Praz. Rebate muito para dentro da área. O Benzema sempre bem marcado. E um fato que me chamou bastante atenção aí foi, antes do início da partida, como ocorreu aqui na Copa no Brasil, no hino nacional francês o Benzema não cantou. Tá? Isso aí eu estava vendo o motivo que levou ele a não cantar. É um sinal de protesto contra o próprio hino, o hino francês. Que diz lá entre uma estrofe do hino francês, que, deixa eu pegar aqui para ajuda aqui, o hino francês diz que uma parte fala sangue impuro, e como nós sabemos, na França tem muitos estrangeiros e filhos de estrangeiros, que são os imigrantes. O Benzema, como o Zinedine Zidane, são argelinos, eles não são franceses, são de origem argelina. Então, mediante isso aí, o Benzema então, fez sinal de protesto aí, depende desse refrão aqui, sangue impuro. Porque a gente sabe aí, se a gente for pegar nos primórdios da história aí, as colonizações aí no continente africano,
Até hoje, tem colônias francesas e inglesas, onde destacam alguns jogadores aí dessas colônias aí, e eles são naturalizados franceses. Por isso que a gente vê a França aí, um país da Europa, a própria Inglaterra, nas suas seleções, tudo, a gente vê muito pessoas de origem negra, devido a essas próprias colonização na África do Sul. Então isso aí foi um fato onde que me chamou a atenção do craque aí do Real Madrid, da seleção. E também, sim, o que chamou a atenção também foi Benzema também, ao final do jogo, ter elogiado a seleção brasileira, a forma que a seleção brasileira jogou. Isso, saindo de um craque, que é o Benzema, com certeza mostra que o Dunga está realmente acertando essa seleção brasileira para os próximos confrontos e para o próximo desafio, que é a Copa América do ano que vem. Uma observação que eu quero deixar aí, no intervalo do jogo, eles entrevistaram o Davi Luiz, que estava lá na cabine, né? Ele está machucado, né? E ele não jogou pelo Brasil, só que ele garantiu que ele vai jogar pelo PSG. Ele garantiu porque ele falou que o time precisa dele, é um jogador importante. Ao contrário do Valdívia, que ele jogou pelo Chile e não fez questão nenhuma de jogar contra o Palmeiras. Você entendeu? Eu só estou citando isso aí porque é uma coisa que eu achei assim, sabe? Eu achei um cara que... O Davi Luiz é um cara que ele, sabe, ele honra o time dele. Ele está, como se diz, né, se preservando, porque ele sabe que vai ter um jogo importantíssimo, né, pela Champions League. Então, lógico, a seleção brasileira, ele, querendo ou não, ele já tem sua vaga garantida, né? Outro fato que eu acho importante, esse comentário do Davi Luiz, se a gente for pegar as convocações do Dunga nessa nova era, aí tira Neymar, né? Vamos tirar Neymar. O Miranda esteve em todas as convocações, jogou todos os jogos e está jogando bem, quer dizer. Então o Davi Luiz aí tem que se cuidar também. Como eu citei do Tardelli aí, que ele está preocupado com a contusão dele, quer se recuperar rápido, para estar no grupo aí que vai integrar a seleção na Copa América, o Davi Luiz também não está tranquilo não, porque o Miranda está jogando e jogando muito. Então tem que tomar cuidado. Abre o olho então, Davi Luiz, lógico, tem potencial para ser titular, mas se não jogar e o outro tiver uma felicidade aí de mostrar um bom futebol, no caso do Miranda, pode sim correr risco de ficar de fora da Copa América do time titular. Valdinei, mas eu queria citar aqui os detalhes. Se a gente for perceber, essa semana, esse fim de semana, não vai ter rodada nos campeonatos europeus, devido, o que vai ter? Vai ter os jogos da Eurocopa 2016. Então esse calendário da FIFA, né, preza aí, tanto é que as equipes sul-americanas estão fazendo os amistosos. Ontem o Chile perdeu para o Iraque, apesar que foi o time misto do Chile, não foi o principal, por 2-0. A Costa Rica empatou com o Paraguai 0-0 e a Colômbia ganhou de 6-0 do Bahrein. Nesse fim de semana, amanhã teremos Marrocos e Uruguai, e a Argentina e El Salvador dos Estados Unidos. Então, quer dizer, como vai ter rodada nos campeonatos europeus, as seleções sul-americanas estão fazendo esses amistosos, né, devido onde o Brasil enfrentou a França, só que a França ela não vai jogar pela Eurocopa, visto ela ser a sede de 2016. Então, quer dizer, ela está classificada já para a próxima fase. Na próxima fase classificam-se 25 equipes, ela já está classificada, né? 26, que constituirá a segunda fase. E eu estava pesquisando quem que é o maior vencedor, aí, no caso da Eurocopa. O maior vencedor é a Inglaterra e a Espanha com 3 títulos, e a França vem em segundo lugar com 2 títulos. Tá aí, grandes informações aí para você de casa sobre o futebol europeu também, os times da Europa, né, as seleções europeias. Mas agora, mudando de seleção brasileira, vamos voltar aqui para o nosso país, falar de Paulista da Série A2, né? No primeiro bloco falamos da Série A1, agora vamos falar da Série A2, que vem também movimentando aí. Tivemos a 12ª rodada. Eu vou falar os resultados rapidinho, que eu gostaria que os amigos aqui prestassem atenção nos resultados e escolhessem um que, na opinião de vocês, é o destaque aí, que foi o destaque dessa rodada. O Batatais venceu o Rio Branco por 2-0, o Independente venceu o Comercial por 1-0. O Água Santa venceu o Guaratinguetá por 3-1. O Monte Azul venceu o Mirassol pelo placar de 3-1 também. São Caetano e Oeste de Itápolis empataram em 1-1. O Ferroviária de Araraquara venceu o União Barbarense por 1-0.
O Novo Horizontino, jogando em casa, perdeu para o Santo André por 2-0. O Catanduvense, mesmo uma fase aí, venceu em casa o Matonense por 1-0. O Guarani de Campinas, time de tradição, venceu o Atlético Sorocaba por 1-0. E o Paulista de Jundiaí venceu o Belo Clube por 2-1. Portanto, estes foram os resultados da 12ª rodada. Lembrando que a 13ª acontece neste final de semana, né? Temos os jogos quase todos no sábado, apenas 2 no domingo pela manhã. Com estes resultados que aconteceram nesta semana, o Ferroviária de Araraquara agora lidera com 28 pontos. Oeste, com empate com o São Caetano, caiu para a 2ª colocação com 27 pontos. O Independente de Limeira vem em terceiro com 24. E o Guarani subiu para a 4ª colocação com 22 pontos, que seriam os 4 que conseguiriam acesso para o Paulista da Série A1 do ano que vem, de momento. E na zona de rebaixamento, Catanduvense em 17º com 9, Atlético Sorocaba em 18º com 8, Matonense em 19º com 7 e o Guaratinguetá em 20º com apenas 3 pontos ganhos. Gostaria, portanto, vocês, quem quer começar a falar dos destaques aí do Paulista da Série A2? Vou começar com você, Júlio. Eu destaco assim, o mais importante que aconteceu na rodada, a Ferroviária com a vitória, ela reassumiu a liderança, Sim. que estava em mão do Oeste, e também o que vem destacar é a campanha do Independente de Limeira. Ele subiu o ano passado, ele venceu o jogo, agora está em terceiro lugar, é uma grata surpresa. E o Guarani, com a vitória que ele ganhou, a vitória sobre o Comercial de 1-0, ele entrou no G4. Venceu o Atlético Sorocaba. Desculpa. Ele entrou no G4. Quer dizer, são os 4 primeiros aí que vem demonstrando bom futebol. E se for ver um fator aí que achei meio negativo por ter jogado em casa. O Novo Horizontino perdeu, mas o Santo André, como a gente tem acompanhado, vem demonstrando bom futebol e é uma equipe forte também. Mas jogando em casa, você não pode deixar escapar um resultado positivo. Ainda mais num momento propício desse aí, que você estava próximo de chegar no G4. Fundamental a vitória do Catanduvense. E agora, me parece que na próxima rodada ela pega o Atlético Sorocaba. Que, se ela conseguir vencer, tem tudo para sair da zona do rebaixamento. O Catanduvense pega o Atlético Sorocaba fora de casa, realmente, aí tem a chance de sair. Eu gostaria até que o Maicon agora citasse, não os destaques, o Júlio já citou alguns destaques, mas eu gostaria que o Maicon comentasse dos 4 primeiros colocados, quem aí que vai pegar a pedreira, né, da rodada. No caso, o primeiro colocado na competição é o Ferroviária. A Ferroviária joga em casa contra o Monte Azul. Então, Ferroviária e Monte Azul joga amanhã às 19 horas. Outro jogo, né, o segundo colocado é o Oeste. O Oeste também joga em casa contra o Água Santa, também amanhã às 16 horas. O terceiro colocado é o Independente de Limeira, joga fora contra o União Barbarense, também amanhã às 16 horas. E o Guarani também joga fora, é o quarto colocado, contra o Rio Branco de Americana. Marcos, desses 4 jogos, né, os 4 primeiros colocados, quem que leva vantagem e desvantagem aí para buscar a liderança? Esse campeonato da A2 é o campeonato que eu tenho menos acompanhado, entendeu? Só que assim, o jogo fundamental amanhã, que eu acho que é um jogo difícil, vai ser o jogo do Oeste e Água Santa. É um jogo realmente difícil. Entendeu? Dentre os 4 aí é o jogo que eu acho que é o mais difícil. Os outros jogos vamos dizer assim, né? O Oeste seria o mais difícil pelo fato de estar jogando em casa, mas pegando a equipe que pode engrossar o caldo. O Água Santa está vindo, né? O Água Santa está em 9º lugar na competição com 20 pontos. O outro jogo aí, entre o Independente e o União Barbarense, também está bem, está em 7º lugar com 21 pontos. Então também pode engrossar o caldo, inclusive por se tratar do União Barbarense estar jogando em casa. Então acho que eu até apontaria este até o mais difícil aí para o Independente, uma tarefa mais difícil por estar jogando fora. O outro jogo é o Guarani. O Guarani é o quarto. O Ferroviária, que é o líder, joga em casa contra o Monte Azul. Monte Azul está na zona de rebaixamento? Não. Monte Azul está em 11º com 16 pontos. Também acho que é um jogo fácil aí para o líder, né, Ferroviário. E o Guarani de Campinas, que joga fora contra o Rio Branco de Americana, que está em 15º lugar na competição com 13 pontos. Então,
Em cima disso da classificação, eu apontaria aí um jogo mais difícil aí para o Independente, que joga com o União Barbarense, que é o mais bem colocado na tabela. O Ferroviário é um time que ele tá jogando bem também, né? Você vê, ele ganhou, já foi líder já também. É um time que ele tá jogando muito bem, então é um time também que eu aposto também que ele vai ficar entre os primeiros. Quem? O Ferroviário. O Ferroviário vai se manter, né? Vai se manter, né? Ele está como líder e realmente jogando em casa deve se manter aí, deve chegar aos seus 31 pontos, pois lidera com 28, uma campanha extraordinária do Ferroviário de Araraquara, que deve ser sim um dos times, tem tudo aí para subir para a próxima divisão, que é a A1, a principal do futebol paulista. Mudando dia 2, vamos falar dia 3 agora. Também vou fazer o mesmo esquema, né? Vou falar os resultados aqui, você de casa vai acompanhar e depois os nossos comentaristas aqui vão comentar o destaque da rodada. Eu já tenho alguns aqui já em mente, mas eu vou citar todos aqui, ó. Cotia venceu o Santa Cruzense por 3-1. O Juventus goleou a Francana por 4-0. O Nacional da capital perdeu em casa para o São José por 2-0. O Rio Preto, também jogando em casa, perdeu para o Grêmio Osasco por 1-0. O Grêmio Barueri, outro mandante, também foi surpreendido pelo Flamengo de Guarulhos, perdeu por 2-1. O Internacional de Limeira venceu o Taubaté por 2-1. O time do Tupã empatou com o time do Primavera em 1-1. Vou pular um jogo aqui, vou deixar ele por último. Sertãozinho e Itaperense também empataram em 0-0. E São José Futebol Clube empatou em 1-1 com o Barretos. E o último jogo aqui que eu quis deixar foi a goleada expressiva da Votuporanguense. É isso mesmo, o Votuporanguense recebeu o Atibaia do Plínio Marim nesta quarta-feira e goleou pelo placar de 4-1. O Votuporanguense demonstrando realmente um bom futebol e mostrando que tem tudo até para brigar pelo título e quem sabe aí subir para a Série A2 do ano que vem. Com esses resultados, Juventus lidera, lembrando aí que os 4 gols do Juventus foi anotado pelo Gil, né? Ex-Corinthians, ex-Cruzeiro, né? E está lá no moleque travesso, marcou os 4 gols da vitória. Depois até tem uma notícia interessante, né, para frisar referente a essa vitória e os 4 gols do Gil aí pelo Juventus, que lidera com 29 pontos, seguido do Internacional de Limeira com 28. Em terceiro, a Votuporanguense com 27. Abriu 3 pontos do Atibaia, que foi seu adversário, que está em quarto com 24 pontos. O time do Primavera vem em quinto, também com 24. O Grêmio Osasco em sexto, com 23. O São José em sétimo, com 22. E o Sertãozinho em oitavo, com 21. Estes seriam os 8 classificados para a próxima fase. Lembrando que teremos depois confrontos na próxima fase em grupos também. Na zona de rebaixamento, o Rio Preto em 17º com 14, Tupã em 18º também com 14, Santa Cruzense em 19º com 7 e a Francana em último lugar com apenas 2 pontos ganhos em 14 rodadas, apenas 2 empates, muito pouco para uma equipe aí que, querendo ou não, tem sim uma tradição, que é a Francana. Gostaria que vocês comentassem então qual foi o destaque, né, dessa 14ª rodada que aconteceu neste meio de semana. Eu já vou apontar o meu. Eu já vou passar aqui que o destaque, na minha opinião, ficou com o Juventus, goleou por 4-0 a Francana, mesmo a Francana sendo o saco de pancadas aí da competição. O que destaca é o Gil, né? Fez os 4 gols da equipe e foi ovacionado pela torcida. E a Votuporanguense também, que venceu o Atibaia pelo placar de 4-1. Seria para mim esses 2 destaques. Eu gostaria que vocês também comentassem qual seria o de vocês. Não, em parte eu não discordo de você não, mas para mim eu acho que o destaque fundamental é a regularidade do Internacional de Limeira. Porque ele venceu em casa o Taubaté, continua em terceiro lugar, quer dizer, para mim foi um grande destaque dessa rodada, porque a Votuporanguense, a gente vem sempre falando, o futebol vem demonstrando, era um jogo vital para disputa de lugares, jogo de 6 pontos, e venceu bem de goleada. E eu até estava ouvindo algumas reportagens da equipe da imprensa de Votuporanga, e deixou-me surpreso. Segundo eles,
A equipe que veio em Votuporanga, que jogou melhor em Votuporanga, que deu mais trabalho para Votuporanguense, é o Barueri. E o Barueri não está fazendo uma ótima campanha aí. Se a gente for pegar a tabela aí... O Barueri ele está em 15º lugar, o Grêmio Barueri, com 17 pontos apenas. Eu fiquei surpreso com essa declaração da imprensa. Foi unânime, o pessoal que comentou que a equipe que deu mais trabalho para Votuporanguense no Plínio Marim foi o Barueri. Então, os destaques meus é a Inter de Limeira aí, que vem mantendo essa ascensão. Também destaco o São José, que venceu fora de casa, tinha vencido a Votuporanguense, está em ascensão e já se encontra no G8. Exatamente, está em 7º lugar São José com 22 pontos. E eu gostaria que o Maicon também citasse aí qual seria o seu destaque dessa 14ª rodada da Série A3. Meu destaque da A3 aí é o Juventus, né, que vem mostrando um excelente futebol aí, né, ganhou do Votuporanguense. O Votuporanguense também, deixando todos surpresos aí. E o próprio Inter, que o Gil foi feliz de falar aí, que na minha opinião é os 3 times aí que vai brigar pelo primeiro, segundo e terceiro lugar. Realmente... O Votuporanguense, ele tá numa excelente fase, só que o jogo que precisa dela ganhar para deslanchar, ela perde. Ou empata. Ou empata. Entendeu? Não encontrou aquela sequência boa, falei, né? Porque é da regularidade da Internacional de Limeira. Já está mantendo uma regularidade. Mas esse jogo contra o Atibaia foi fundamental, né? Foi um jogo de 6 pontos. Para as pretensões do Votuporanguense foi um jogo... Sim, o Votuporanguense, se for ver, na rodada o jogo mais importante realmente foi o do Votuporanguense e Atibaia, e que o Votuporanguense saiu vitorioso. Porém, os outros também tiveram essa importância e destaque, inclusive o Juventus. Agora citar, né, a peculiaridade que aconteceu após o jogo, o jogador Gil, que foi o goleador, né, fez 4 gols, até comentou que vai pedir música, né, no Fantástico. Lá tem um patrocinador, uma empresa que fornece esfirras, vende esfirras. Todo jogo eles doam 30 esfirras para o destaque do jogo. Gil foi tão bem, né, que marcou os 4 gols, que ganhou em dobro e faturou 60 esfirras para encher o bucho, né, assim que estava numa matéria que a gente acompanhou na internet. Gil vai encher o bucho com 60 esfirras, mas realmente assim, são coisas que só o futebol do interior realmente proporciona para todos nós. Parabéns ao Gil, a empresa também que tem essa iniciativa, não deixa de ser aí uma iniciativa. O Gil levou numa boa, é um incentivo, cada um incentiva como pode, e a empresa sim está de parabéns. E quem sabe mais incentivos aí o Juventus possa ganhar aí no decorrer da competição. Daqui a uns dias os meninos vão estar gordos, né? Vão estar comendo esfirra direto, né? Depois não vai correr, né? Valdinei, vai ter que ter um patrocínio, um incentivo de alguma academia. Porque você come a esfirra e já vai para academia. Tem que ter isso aí, Mudando agora de Paulista da Série A3, vamos falar do FFC. FFC, só um destaque final do nosso programa. FFC que jogou neste meio de semana com o Mirassol. Jogou com o Mirassol e perdeu pelo placar de 4-2. Eu não sei se vocês acompanharam, ficaram sabendo alguma coisa. Também a gente não pôde acompanhar a partida, só ficamos sabendo mesmo do resultado. O que sabemos é que parece que o Miller esteve em campo, né? O Miller esteve em campo, né, mas as informações constam isso. E, porém, Mirassol vem jogando aí na competição A2 do Paulista, não está mal na competição e não era de se esperar também um resultado positivo ou expressivo do FFC. Então, não é nada de se assustar Mirassol ter ganhado de 4-2 do Fernandópolis. Fernandópolis ainda em preparação, mas são jogos assim que realmente fazem você analisar qual que é os jogadores que você tem em mãos. A gente torce, né, para que realmente mais testes aconteçam e de preferência aqui, né, Gil, em Fernandópolis, dentro de casa, né, para todos verem e acompanhar quem são realmente os jogadores que podem representar o Fernandópolis esse ano. Eu concordo com você, Valdinei. Realmente, eu acho que tem que ter alguns amistosos aqui perto da torcida, para ter um incentivo também da torcida, e para a gente acompanhar de perto se a equipe está sendo montada. Quer dizer, o resultado aí, a derrota, não vejo nada de anormal, porque você pega uma equipe que já está disputando 11 rodadas e montou uma equipe para subir, você perde de 4-2, um destaque que eu vejo na equipe é o
como o Maicon tem acompanhado, é o Netinho, mais um gol dele. Então esse menino tá vindo com tudo aí. Quer dizer, tá sendo uma grata surpresa e prata da casa, né, Maicon? Então, o que precisa mesmo, como você citou aí, eu acho que alguns amistosos aqui, com equipes desse nível, mas aqui no Cláudio Rodante, pra gente ver essa equipe mais de perto. Vamos torcer aí para que o Fernandópolis, inclusive eu estive acompanhando o programa na Rádio Águas Quentes, né, a rádio aqui da cidade de Fernandópolis. Parece que domingo agora tem também um outro amistoso contra o Turmalina. O jogo será lá em Turmalina, equipe amadora, né, o Turmalina, mas também não deixa de ser aí um bom teste para a garotada realmente se firmar no elenco. Domingo, portanto, parece que tem teste lá. Na segunda-feira, se realmente ocorrer o teste, falaremos para vocês aí de casa o resultado desse amistoso. Ficamos na torcida, né, Maicon? O FFC precisa subir, né? Com certeza, né? Igual um fato positivo que eu queria deixar aí é a felicidade do Gil ter falado aí, o atacante Netinho aí. Eu venho acompanhando com o Gil aí, ó. A gente foi no estádio semana passada, a gente teve um treino tático lá do pessoal, dos jogadores. E eu falei pra ele ficar de olho nesse menino aí, nesse Netinho. Ele perder pro Mirassol de 4-2. Isso aí não pode crucificar o time do Fernandópolis. Perdeu de 4-2, porque o Mirassol é um time de tradição, é um time que jogou muito tempo A1. O Mirassol, sim, tá assim, não é brincadeira. O Mirassol você lembra aquela vez que o Mirassol jogou com o Palmeiras, ganhou de 6 do Palmeiras? Então, se for assim, se for levar pela lógica e tal, ganhou de 6 do Palmeiras e ganhou de 4 só do Fernandópolis, entendeu? Então a gente está na expectativa aí. Eu fiquei sabendo até hoje, a hora que eu vim gravar o programa, eu fiquei sabendo que o Miller jogou. Não sei como foi a atuação dele, você entendeu? Não temos essa informação. A gente não pode passar. Mas no próximo programa vamos sim averiguar o que aconteceu realmente no amistoso, até porque foi em Mirassol o jogo, né? Não podemos estar lá. E nenhuma imprensa fernandopolense esteve lá, mas vamos apurar certinho para passar para você de casa como que foi esse amistoso com o Miller. A gente torce aí para o dia do jogo do Fernandópolis aí aqui no Cláudio Rodante, na estreia dele dia 17. Casa cheia, né? Apoiando o time, porque todo time depende de um apoio, né? Eles têm um projeto, mas esse projeto deles depende do apoio do torcedor para fluir, e é isso aí, gente. Como Fernandopolense, vamos apoiar a Águia aí. Com certeza, vamos apoiar o FFC, Fernandópolis Futebol Clube. Voltando agora só um pouquinho, só para a gente encerrar. Só que assim, bem rapidinho, da Série A3 a gente acabou não falando os jogos que vão acontecer nesse final de semana. Eu vou falar só dos 4 primeiros colocados. O Juventus enfrenta a Santa Cruzense. O jogo, quem se acha que leva melhor, Gil? A Santa Cruzense, mesmo que ela contratou o GC lá, que a mídia do Globo Esporte colocou ele, é um dos últimos colocados, Juventus. Segundo lugar está o time do Internacional de Limeira. O time do Internacional de Limeira joga contra o Nacional da capital. Internacional ou Nacional, Maicon? Eu vou de Internacional. O Internacional tá jogando, né? Igual o Gil foi feliz aí. Ele tá em casa, fora de casa, ele tá conseguindo se manter nessa terceira posição. Tá certo, Internacional, portanto, aí levaria melhor. Em terceiro lugar, Votuporanguense joga fora contra o Taubaté. Taubaté ou Votuporanguense, Gil? Jogo difícil, hein? Acho que dá Taubaté. Taubaté? Tá aí. A oscilação do Votuporanguense corre o risco novamente, mais uma vez, acontecer aí. E o quarto colocado é o Atibaia. O Atibaia joga em casa contra o São José. São José que está em nono lugar. São José Futebol Clube. Tem o São José A e o B, né? O A está em sétimo lugar e o B está em nono. Então pega o que está em nono, Atibaia e o São José. Eu vou de empate. Porque seco. Porque o São José também tá vindo numa campanha excelente. Aí o Atibaia estava bem, perdeu para o Votuporanguense, mas perdeu para um time aí que é um dos candidatos, né, ao título aí, mas eu vou de empate. Tá certo. Maicon, boa tarde, muito obrigado mais uma vez. E se você quiser deixar um abraço pessoal, fica à vontade. Muito boa tarde, Valdinei, muito boa tarde, Gil. Boa tarde a todos aí. Um forte abraço para os nossos amigos que sempre nos acompanham aí. Valeu. Valeu. Gil, muito obrigado mais uma vez. Boa tarde e bom final de semana para nós, né? E para vocês também de casa, né? Boa tarde, Valdinei. Boa tarde, Maicon. Boa tarde, amigos do Canal 10. Quero deixar aqui ao término do programa um abraço para o meu amigo
Roberto, lá de Tupã, me ligou hoje parabenizando nós aqui pelo programa, está acompanhando, já está tendo audiência lá em Tupã. Oh, que bom, hein? Falou, os meninos são bons aí, está fazendo um trabalho bom. E também para o Luiz Carlos, lá no Japão, que ele falou que aí tem que falar mais do peixe. Eu não falei hoje porque o peixe perdeu, mas deixa, Luiz, tá um abraço aí do mesmo jeito. Tá certo, tá aí. Tá dando um abraço a vocês, amigo Luiz e o Roberto. E o Roberto, Luiz e Roberto, Luiz que está no Japão, Santista, e o Roberto corintiano, que está feliz hein, lá em Tupã. Muito obrigado pela audiência. O programa, portanto, vai ficando por aqui. Agradecemos a vocês que nos acompanham, que nos prestigiam. Um ótimo final de semana e até segunda, se Deus quiser. Até lá.